Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Sávio Barreto, advogado eleito presidente da secção da OAB Pará para o triênio 2025-2027. Olá, Dr. Sávio, tudo bem? Olá, Raul. Um prazer imenso voltar a esse programa. Eu estive aqui logo no início dele, Sim, claro. participando, falando de alguns temas jurídicos. E é uma satisfação imensa voltar aqui a esse programa que já está com 2 anos, não é isso? Mais de 2 Quase anos e 100 pouquinho. gravações Isso. e virou referência no cenário jurídico do nosso estado. Eu é que me sinto honrado de tê-lo aqui agora como presidente eleito da OAB e que sempre foi uma grande parceira nossa, não só do veículo de comunicação, do Grupo Liberal, como também uma instituição que eu prezo muito, porque representa toda a nossa classe e representa com muita honra. Doutor Sávio, vencidas as eleições, qual o principal desafio nesse primeiro momento de transição? Haverá reuniões de transição? Como é que isso funciona? Raul, nossa preocupação toda neste exato momento é justamente com a transição, né? Somos um grupo de oposição, um grupo que não estava na gestão, que vai assumir a gestão de uma estrutura muito complexa, uma estrutura que tem uma informação financeira a ser repassada, uma informação a respeito do fluxo dos trabalhos que estão sendo executados pelas comissões e que a gente tem interesse em dar andamento, além de agregar, claro, Sim. o nosso projeto de reconstrução. Existe um provimento do Conselho Federal que regulamenta essa transição. Eu vou apresentar um protocolo, né, solicitando essas reuniões e as informações que o provimento garante. Ainda não tive nada formal por parte da situação, mas informalmente alguns diretores já se colocaram à disposição para contribuir e fazer uma transição, né, tranquila, para que a gente possa dar continuidade e executar o nosso projeto a partir de janeiro. Doutor Sávio, a OAB sempre foi um ente político, claro, mas não político partidário. Ela continua imune a essa influência política? Como administrar uma entidade, né, dos moldes da OAB em um país de política polarizada? É um grande desafio. E não só para a OAB, é um desafio para qualquer instituição administrar os interesses das pessoas as quais ela representa num país em que as pessoas estão tão divididas ainda e infelizmente. E é claro que a OAB está inserida também nesse contexto e enfrenta esse problema já há muito tempo. Eu tenho algumas críticas, sim, em relação ao comportamento da OAB, até no plano nacional, em relação a algumas seccionais que não souberam se posicionar corretamente a respeito dessa interferência política. Mas tenho também uma convicção muito clara de que a OAB ela tem que ser apartidária, ela tem que ser conciliadora, ela tem que ter uma voz que esteja acima de qualquer suspeita. Sim. Quando você conversa com a advocacia, você encontra advogados de direita, advogados de esquerda, De advogados de centro. centro. Eles não convergem sobre as suas opiniões a respeito dos rumos do país, a respeito da política a ser adotada em um determinado setor. E qual é a função da OAB? É depurar essas diferenças e direcioná-las ao que a Constituição determina. Não é o que partido A, partido B. É ser a voz da Constituição. Isso não é fácil, mas é possível, sobretudo quando você entende o funcionamento do sistema da OAB. Muita gente, Raul, pensa que a OAB é o presidente. A OAB não é o presidente, nem a vice-presidente, nem a diretoria. A OAB, a meu ver, se aproxima muito mais de um sistema parlamentarista do que presidencialista, embora as pessoas, até a sociedade civil, não entendam isso. Quem decide as grandes questões da OAB Pará é o Conselho Seccional. E quem é o Sávio lá dentro? O Sávio é um conselheiro. Eu sou presidente e conselheiro da OAB. O único poder que eu tenho a mais é em caso de empate, a minha decisão prevalece.
Sim. para desempatar o chamado voto de Minerva. Então, e quem faz parte desse conselho, do nosso conselho que foi eleito junto comigo? Toda a advocacia pública e privada, escolhida com muito carinho por pessoas que são realmente representativas de cada setor da advocacia. Então, se você pensar na advocacia privada, nos eleitoralistas, nos criminalistas, nos civilistas, você vai encontrar um grande advogado ou advogada renomado, experiente, que tem representatividade nessa área. Toda a advocacia pública, toda, federal, estadual e municipal, está presente no meu conselho. E essas pessoas, em cada nicho de advocacia, pensam diferente. Quando vierem as pautas, ainda que elas sejam polêmicas, pautas difíceis, pautas que de algum aspecto estão politizadas, o que nós faremos? Vamos levar a pauta ao conselho. Decidir pelo voto. E tomara que tenha divergência. Tem que acabar com esse conselho que ficam as pessoas só ratificando o que o presidente quer. Eu quero levar essas pautas, principalmente as pautas sociais, que são pautas politizadas. Quero ouvir um amplo debate, quero divergências, e a maioria do conselho vai decidir o posicionamento. E aí esse posicionamento, Raul, não vai ser o pensamento do Sávio. Ah, mas o Sávio, o presidente, olha o que a AB está fazendo. Não. Quem decidiu isso foram 52 pessoas, integrantes de um conselho formado por toda a advocacia e venceu por maioria de votos. Amanhã pode mudar, mas hoje essa maioria decidiu desse modo. Concorde ou não, isso foi uma decisão tomada dentro de um processo legítimo por pessoas que têm representatividade. É assim que a gente tem que tomar as decisões para que a gente possa pairar acima desse debate, dessa polarização política que o país vive e que tanto nos enfraquece. Político partidário, né? Exatamente. Doutor Sávio, na sua visão, qual será o principal desafio da OAB na sua gestão? Nós temos 2 pontos centrais. Um é reaproximar a OAB da sociedade civil, movimentos sociais, das políticas públicas, tomar decisões, posicionamentos, ajuizar ações civis públicas, ações diretas de inconstitucionalidade. É claro, Raul, que a OAB não vai resolver todos os problemas da sociedade. Existe uma rede muito ampla de proteção. Você tem o Ministério Público, tem a sociedade civil, né, tem as ONGs, tudo isso defendendo direitos humanos, o próprio governo, executivo e legislativo, que também zela pelo interesse público. A OAB ela tem que participar e atuar, sobretudo, nas questões mais emblemáticas. Se tiver uma situação de dano ambiental muito grave, a OAB não pode estar omissa em relação a isso. Se tiver uma violação de direitos humanos muito grave, a OAB tem que estar participando, acompanhando ou tomando providências caso essa outra rede de proteção não esteja, por algum interesse próprio, zelando pela defesa desses direitos. Agora, em relação à advocacia, que também tem uma pauta muito extensa, eu te diria, e é bom anunciar isso aqui, que é um compromisso muito forte meu, até como advogado civilista, que eu sei que você é também. Existe um compromisso muito grande entre várias pautas da advocacia de nós combatermos firmemente a chamada morosidade judicial. O nosso Tribunal de Justiça, embora tenha ali gestões, né, que avançaram muito, que modernizaram o Poder Judiciário paraense, infelizmente está pecando ainda muito pela lentidão. O nosso Tribunal de Justiça está inserido entre os piores tribunais de justiça do país, de acordo com o Justiça em Números do CNJ. É um dos piores índices de produtividade. Quem está dizendo isso não é a advocacia, é o Conselho Nacional de Justiça. A gente tem que conversar com o Tribunal de Justiça, identificar esse problema. Nós já temos algumas informações, alguns números. Não é chegar no Tribunal de Justiça e dizer, olha, a gente quer celeridade processual. A gente tem que chegar com o Tribunal de Justiça e apresentar fatos, números, informações e mostrar concretamente o que a gente quer modificar para esse processo andar. Posso te adiantar, por exemplo, e você conhece bem essa realidade, a gente lida hoje com o Poder Judiciário, vamos falar da primeira instância de Belém. Lá você encontra numa vara civil um juiz, um estagiário, um assessor, 5.000, 6.000 processos. Adianta chutar a porta desse juiz e dizer que ele é culpado? Tudo bem, tem juiz que trabalha mais, tem juiz que trabalha menos, assim como tem advogados que trabalham. Mas vamos colocar numa média, né?
Exatamente. Mesmo para média é muito processo. É um problema estrutural, Raul. É um problema estrutural. Se o Tribunal de Justiça, se a gestão não estruturar essas varas com pessoas que possam produzir atos jurisdicionais, não vai andar. E outra, você está falando assim, exemplificativamente, de varas especializadas aqui da capital, vara civil empresarial, vara criminal. Agora você vai no interior, onde um juiz responde por uma vara única e por todas as questões de direito. Aí o que acontece? Imagina aquele advogado que está ali. Acabou a advocacia dele. Se entrar um juiz, se a estrutura ali do magistrado, dos servidores e o número de processos não permite o processo andar, como é que ele vai trabalhar? Como é que você trabalha perante o Poder Judiciário que o teu processo não anda? Você não trabalha, você não ganha dinheiro. E quem sofre mais com isso, além do advogado? O jurisdicionado é a sociedade com seu direito violado que não consegue concretizá-lo. A gente tem que, nesse movimento, que é um compromisso muito forte nosso, chamar a sociedade civil, que é o jurisdicionado, que precisa de uma justiça que tutele o seu direito. E célere. Chamar o Tribunal de Justiça, chamar a Associação dos Magistrados e dizer, mostrar os números, mostrar onde está o problema, não é chegar para o discurso genérico, queremos celeridade, não. Mostrar, identificar e mapear o problema. Onde está, e apresentar qual a solução. Comarca, qual vara, por quê. E a gente sabe que não é culpa do magistrado. É, como você colocou, é uma questão de estrutura. Então, onde é que o tribunal tem que melhorar a estrutura daquela vara, daquele juizado, para que possa andar, né? É isso que nós vamos buscar. Isso é muito importante para o advogado, porque a justiça não existe sem o advogado e o advogado não existe sem o judiciário. Porque é necessário que haja aí uma via de mão dupla, né? Que os processos andem, que o advogado possa sobreviver. E senão não fica muito difícil. E esse ponto, Raul, eu tenho uma reflexão muito importante a respeito dessa relação advocacia, magistratura e Ministério Público. A gente sabe que tem uma lei que assegura a igualdade, né, entre a advocacia, Ministério Público e juízes, mas que na prática essa igualdade não existe. Existe um problema de cultura em relação ao advogado, de certas autoridades, não são todas, que enxergam o advogado como uma pessoa que está ali para atrapalhar, para incomodar o fluxo de trabalho. É o advogado que chega com o juiz, que está despachando o processo, e ele não quer parar de despachar para atender o juiz, porque acha que isso é perda de para atender o advogado, porque acha que isso é perda de tempo. É o advogado que vai lá na secretaria ou na UPJ para pedir celeridade ao mandado, e o servidor torce o nariz porque está atrapalhando o trabalho dele. Falta a compreensão, e eu acho que essa mudança de cultura é um dever da OAB, falta a compreensão de que o advogado, ele é o cliente da justiça, ele representa o cliente da justiça. Sem o advogado, o que eu acabei de dizer, a justiça não tem razão de ser. É um fato óbvio, mas que, infelizmente, a cultura predominante hoje não compreende esse fato óbvio. Isso. É como quem é o advogado no restaurante, né? Ele é o cliente, ele é a pessoa que pede a comida. Ele tem que ser bem servido. A comida tem que estar boa, a comida tem que estar quente. Ele é a pessoa mais importante. O que é um restaurante sem entrar uma pessoa ali para comer? O advogado, quando vai à justiça, ele é o cidadão. A justiça está ali para atender uma pessoa com direito violado. E quem representa essa pessoa é o advogado. É o advogado. Nós deveríamos ter tapete vermelho no Fórum Civil. Nós deveríamos ser recebidos pelos juízes com toda a deferência. Com dignidade no mínimo, né? Pelo menos com igualdade. Porque é muito constrangedor quando você chega no gabinete de um juiz e você, aliás, você nem entra lá, não adentra o gabinete, porque já tem bloqueios 3 ou 4 bloqueios ali. Mas o que é que você quer falar com o juiz? Não, eu quero falar com o juiz. Se eu quisesse falar com o assessor ou com o assistente, eu falava com o assessor e assistente. Mas aí começa aquele entrave, né? Não, mas o que é? Qual processo é? Não, é sobre esse processo aqui. Aí o assessor ou o assistente, ele já quer te dar a resposta. Mas não é isso que eu quero. Eu
Quero conversar com o juiz, porque eu preciso explicar a minha tese, eu preciso pedir celeridade, eu preciso demonstrar que tem uma liminar aqui aguardando há 80, 90 dias e não foi. E não foi Apreciado. apreciada. Não quero que me dê a liminar, que seja favorável a mim. Eu quero que aprecie. Porque aí eu tenho oportunidade de recorrer. Se não aprecia, eu não tenho nem como recorrer. E essa visão é tão equivocada de censurar o acesso, né, ao juiz, que aqueles juízes que permitem esse acesso, e muitos permitem, e gostam do acesso do advogado, É bom eles deixar dizem, claro que eu não estou generalizando, porque tem muito infelizmente não é a maioria, mas aqueles que permitem e que gostam disso, e a gente se relaciona com juízes, porque somos formados em direito, nós temos juízes que são amigos, a gente conversa Sim, informalmente, eles dizem, Sávio, eu gosto de atender advogado. É claro que tem advogado que às vezes fala comigo desnecessariamente. Não era o caso de usar o meu tempo, mas eu respeito isso porque é um direito dele. Mas grande parte chega comigo e enfatiza um ponto que eu não estou vendo e que a minha leitura, com muito processo, às vezes acaba passando despercebido. Aquela conversa rápida, olho a olho, que o cara vai direto no ponto, já me permite situar o assunto. Quando eu leio o processo, eu já estou com um encaminhamento melhor na minha cabeça. Então, esse contato ele é importante, sobretudo em casos mais complexos. Eu não culpo o juiz por casos corriqueiros, que eu já sei o entendimento, isso aqui eu vou fazer. Eu vou lá na secretaria, peço celeridade, eu quero que vá para o juiz. Se ele vai dar ou não a liminar, porque eu já sei da posição Nenhum dele. Advogado perde tempo com isso. Não. Né? A gente vai usar o tempo do juiz quando é realmente necessário. Então é preciso, como eu te falei, é preciso mudar essa cultura. Isso vai realmente exigir da próxima gestão, da nossa gestão, uma reconstrução dessa relação, uma conversa qualificada, não só com o tribunal, mas com as associações dos magistrados, tanto federais quanto do Estado, para que a gente possa mudar isso, dessa forma de enxergar a advocacia e criar uma parceria entre esses atores do sistema de justiça. Eu estou muito otimista que, pela presidência atual dos tribunais, pelos representantes que hoje eu vejo ocupando esses espaços associativos da magistratura, eu estou muito otimista que a gente vai ter uma rede boa para se reconstruir isso. Tomara. Vai acontecer no primeiro mês? Não vai. Não, claro mas que não. Durante o primeiro ano, eu acho que a gente vai avançar fortemente nisso. Doutor Sávio, os jovens advogados, tá? Existe aí, na questão da anuidade, uma progressão, tá? Existe um plano de beneficiar. Existe algum plano para beneficiar os idosos com anuidades com desconto? Porque o jovem advogado ele tem uma progressão. Ele começa pagando menos e depois vai aumentando até chegar naquele limite que todos pagam, tá? E para o idoso, existe o contrário? Para o idoso já existe um benefício, na realidade, uma isenção prevista em provimento do Conselho Federal. A partir de 45 anos de contribuição, ele fica isento, ou na hipótese de ele completar 70 anos e também já ter contribuído por mais de 30. Também ficará isento. Né? Então, satisfeito um requisito ou outro, ele obtém a isenção e deixa de pagar anuidade a partir da satisfação desses requisitos. Mas fora isso, não existe um decréscimo da anuidade? Ele paga plena a anuidade até completar os requisitos para isenção. Tá, perfeito. Uma outra questão que aflige muito, que a gente percebe que aflige muitos advogados, principalmente aqueles mais que têm mais tempo de advocacia, né? O senhor sabe muito bem que a advocacia saiu da máquina de escrever para os sistemas, né? Os tribunais, né? Principalmente. Saiu da máquina de escrever para os sistemas num período de tempo muito curto. Então, aí, em 20 anos, você tem uma realidade completamente diferente do que era 20 anos atrás. Hoje nós temos PJE, não existe mais processo físico e é uma realidade muito distinta daquela de 20 anos atrás, onde você ia para algumas audiências e ainda tinha máquina de escrever. Como é que a OAB enxerga os advogados que estão aí nessa fase de transição, tem uma certa idade, tem dificuldade de se adaptar, tem dificuldade de acessar PJE, tem dificuldade de
trabalhar, de lidar com sistemas de informática, tá? Existe o projeto para incentivar esses advogados a fazer cursos de atualização, de fazer alguma coisa para que eles possam ser integrados a essas ferramentas novas que surgiram. O seu plano de gestão prevê isso? Prevê, Raul. A gente está falando aí desse desafio da inclusão digital, que pesa mais sobre os mais antigos, Isso. porque é um mundo novo para eles, né? Quem está entrando agora na advocacia já está acostumado. Já nasceu já com o nasceu tablet na mão, já nasceu né? no iPhone, no tablet, né? No touchscreen. As pessoas mais antigas e que têm essa barreira mais forte para exercer a profissão, a gente vai implantar cursos práticos, ministrado por pessoas que dominam essas ferramentas, que vai sentar ali de forma descontraída, ensinar o uso do PJE. Não se trata apenas de usar a ferramenta corretamente, de acordo com os recursos dela. Se trata também de dar algumas dicas importantes, né, a respeito de como manuseá-las. Então, hoje, você quer ajuizar uma petição inicial, você pode pegar o arquivo da sua petição, da entrada, pegar todos os seus documentos, unificar em um só e dar entrada, mas você vai atrapalhar a vida do juiz. Isso não é bom para a sua advocacia. Uma salada, Exatamente. Né? A gente então, sabe como que tem que organizar os documentos pela dividir, ordem. dar nome, né? Na sua petição inicial, você está referindo o documento 1, e lá no PJE, aquele documento 1 estar sendo identificado como documento 1, e também nominar esse documento para o juiz quando quiser encontrar a procuração, não ficar abrindo vários arquivos, saber, está lá escrito documento 1, procuração. Identidade, né? Contrato, enfim. Enfim, é um monte de dica que a prática vai consolidando, mas que as pessoas mais antigas têm dificuldade. E cursos práticos podem rapidamente preparar os advogados mais antigos nessa prática e ajudá-los. E não se trata só de PJE. Essa barreira digital é enfrentada também, por exemplo, PJE apenas como exemplo. É gestão de escritório. É difícil hoje você pensar em advogar sem ter um sistema. Sim. Lembra antigamente aquela pasta do processo? Que o processo era físico, né? Você tinha uma pasta. Aí você botava pasta, lá ficava e tinha lá as fichas. Lembra das fichas, né? Claro. Você tinha um arquivo, um fichariozinho com aquelas fichinhas. Aí você anotava ali a data e o andamento do processo. Isso. Recebia o diário, né? Lia o diário, saía um despacho, escrevia aquilo ali. Aí quando você queria saber o andamento do processo, o cliente ligava, você abria aquela ficha, né? Puxava a ficha e via como é que estava o processo. Hoje você tem tudo isso, mas é num sistema que é necessário saber acessar. Vários sistemas, cada sistema funciona de uma forma. Imagina como orientar as pessoas a escolher o melhor sistema, claro, com liberdade para decidir o que quer, a manusear esse sistema, a importância de um sistema, como cuidar de um financeiro, de um escritório. São desafios imensos de gestão, não só de prática processual em relação ao uso do sistema da justiça, mas o uso de aplicativos, de softwares de gestão de escritório e por aí vai. A OAB tem que estar ali preparando a advocacia para usar essas ferramentas, porque sem elas você não consegue mais advogar em 2024. Então, qual é o plano? Cursos continuados nessas áreas, é isso? Permanente. Então, a nossa ideia é o seguinte: vamos ter cursos permanentes. Fechou turma, o curso abre. Fechou turma, o curso abre. Aquele professor vai estar ali contratado ou comprometido com a OAB durante 1 ano, 2 anos, dependendo do contrato com ele, dar aquele curso. Assim que tiver 30 alunos, digamos. Somou 30 alunos, um curso, somou outro curso. Ou seja, não vão ser cursos esporádicos, que é o que acontece hoje. Você abre a ESA, tem um curso A, curso B, curso C, você não sabe de onde veio, para onde vai. Podem ser cursos bons, são bons professores. Tá? Esses cursos vão continuar existindo, mas você vai ter na ESA cursos permanentes para preparação da advocacia para a prática processual, civil, criminal, trabalhista, e também preparação para a prática comercial da advocacia. Sim. Aí é uso do PJE, gestão de escritório, uso de softwares jurídicos. Essa vai ser a vocação da Escola Superior da Advocacia. Preparação para o mercado e preparação para a prática da advocacia. Efetiva prática, né? Porque e aquilo que permanente. você aprende
na faculdade, até mesmo em alguns cursos, muito teórico, fica difícil você, como jovem advogado, como iniciante, abrir um escritório e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou, onde eu vou arranjar cliente? Como é que eu atendo um cliente? Como é que eu... Como é que eu vou emitir nota fiscal, Isso. né? Me registrar perante o Aonde eu município, tenho que tá? me registrar além da OAB? Enfim, tem todas essas dificuldades que você só percebe depois no dia a dia, né? Sim. Doutor Sávio, tenho aqui uma última questão, tá? Com relação à inadimplência. Muitos advogados ficaram sem votar por estarem inadimplentes. Isso acontece toda eleição, a gente já sabe, né? Existe algum projeto para diminuir a inadimplência, para excluir juros ou diminuir taxas de juros ou incentivos a parcelamentos? Como é que a sua gestão vai tratar esse assunto? Porque ele é um assunto extremamente melindroso para qualquer gestão, não é só para a sua. O senhor sabe que tem muita gente aí que não consegue pagar a anuidade porque tem dificuldades de toda ordem, né? Enfim, dificuldades financeiras acontecem com qualquer um. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual é a sua sugestão para solucionar isso, pelo menos em parte? Porque solucionar totalmente é impossível, né? A gente sabe disso. Mas para amenizar a situação de alguns colegas. Passar aqui, Raul, alguns números importantes para você entender a dimensão desse problema. Nós temos hoje, na seccional do Estado do Pará, 29 mil advogados ativos. Na eleição, estiveram aptos a votar apenas 13 mil advogados. Por inadimplência? Por inadimplência. Estamos falando, não tenho o percentual De exato, 50%. mais de 50%, talvez 60% ou perto de 60% de inadimplência. Dos 13 mil aptos, infelizmente votaram só 8 mil advogados, 8 mil e pouco. Os outros não puderam, não estavam. Perto de 9 mil. É triste saber que entre 29 mil advogados, apenas 9 mil participaram do pleito eleitoral. 20 mil não participou. Ou porque não estavam inadimplentes, ou porque não compareceram às urnas. Até em razão da dificuldade de acesso às urnas, né, naquela eleição que foi extremamente tumultuada, embaixo do calor, sem estacionamento. Isso é muito ruim. Então, você está falando aí de 60% de advogados inadimplentes e um dos grandes desafios é trazer essa advocacia de volta, né, para a OAB, para participar e também para anuir com o pagamento das anuidades. Fato importante, há uns 2 anos atrás aproximadamente, o STF tomou uma decisão estabelecendo que a OAB não pode instaurar processo disciplinar contra o advogado inadimplente, porque podia antes. Quando o advogado não pagava a anuidade, ele sofria um processo disciplinar e era suspenso até quitar a anuidade. Quitou, voltava a estar apto a exercer a advocacia. Isso acabou. O advogado que não paga anuidade continuará exercendo normalmente sua profissão o tempo que quiser. Quais as consequências que ele pode sofrer? Um protesto judicial, que é extremamente antipático, mas é uma medida que a OAB pode usar, e entrar com uma execução contra o advogado, que também é extremamente antipático e é também antieconômico. Sim. Imagina a OAB tendo que entrar nesse cenário, tendo que gerir 16 mil ações de execução contra advogado. Olha a carga para o judiciário, né? E quantos advogados eu vou precisar contratar para gerir isso? Qual vai ser o custo para a OAB, que já está sem dinheiro, para gerir uma carteira de 16 mil processos de cobrança de anuidade? É inviável. A única forma de trazer a advocacia de volta para o adimplemento é a OAB voltando a ter maior representatividade, mas, além disso, oferecer, por meio da Caixa de Assistência, uma rede ampla de serviços que incentivem a advocacia a voltar a pagar a sua anuidade. Trazer o advogado para dentro da OAB. Retribuir a anuidade. Um clube que funcione bem, programas de compra coletiva, serviços médicos eficientes, tentar estruturar um plano de saúde, um plano de previdência realmente atrativo, melhor do que os oferecidos pelo mercado. E até cursos, né? Cursos subsidiados para que se possa trazer esse advogado. Olha, vem cá, você precisa voltar.
faça que esse curso melhore, volte para a advocacia, enfim. Eu constatei durante a minha campanha agora, Raul, que a advocacia não conhece a Caixa de Assistência. Eu visitava escritórios com 30 advogados e perguntava: alguém aqui já usou a Caixa de Assistência? Às vezes um levantava a mão. Alguém aqui sabe o que é a Caixa de Assistência? Já ouvimos falar. Isso é um absurdo. Caixa de Assistência nas demais seccionais é a queridinha da advocacia. Às vezes o advogado não quer nem saber o que a OAB está decidindo, onde ela está atuando, o que o conselho está fazendo, mas ele está ali, diariamente, usando a Caixa de Assistência, porque tudo lá é mais vantajoso. E Sim. aqui no Pará, as pessoas não sabem o que é a Caixa de Assistência. Esse inadimplemento não é à toa. O nosso objetivo é fortalecer a Caixa de Assistência, aproximá-la daquilo que é a Caixa de Assistência de outras seccionais e trazer essa advocacia de volta para a adimplência, né? Lembrando, Raul, tem muito advogado que tem condições de pagar a OAB e não paga por ato de protesto. Eu vi muito isso. Eu vi de pessoas dizer: Sávio, eu parei de pagar a OAB porque ela não me representa. Então a gente acredita também que uma OAB mais forte, mais participativa, uma OAB que conduza a gestão com isenção, sem perseguição, sem estar contra o colega só porque ele não me apoia, só porque ele me critica. Dar ao colega Isso o vai direito trazer de falar, né? direito de Sávio, criticar. eu não concordo com isso, por isso, mas enfim. Direito de formar uma chapa de oposição contra o Sávio nas próximas eleições, de ter uma eleição justa também, o que é bom. Não vamos nem falar né? nesse assunto, né? Porque ficou. Mas muito tem que feio. ter. Não, mas eu tem sei. que ter. Mas assim, Sabe, o a que gente tentaram não embargar a sua candidatura. foi uma coisa- situações absurdas. Eu já desmontei o palanque, não vou mais fazer pauta disso. A minha preocupação agora Daqui não para é mais o que frente. passou, é garantir que nas próximas eleições eventuais oposições não passem pelo que eu passei. Doutor Sávio, eu fico muito grato pela sua presença e por vir falar aqui para os colegas advogados sobre o seu plano de governo. Eu espero que o senhor volte aqui novamente para que a gente possa discutir aí no decorrer da sua gestão novas ideias, que o senhor possa utilizar desse canal para informar os advogados sobre a gestão e sobre as questões da OAB, porque realmente o senhor vai ter um grande desafio de... Uma nova gestão sempre é um desafio, né? Sim. Mas eu acredito que o senhor tem cabedel suficiente para mostrar que a OAB precisa de mudança. Obrigado, Raul. Eu quero aproveitar para me autoconvidar. Já está convidado. A voltar assim aqui no meu... Assim que você se sentir estabilizado, né, já com as informações necessárias para passar para os advogados, esse canal vai estar sempre à sua disposição. Quero voltar aqui após os meus 100 primeiros dias de gestão. Tá? Eu acho que eu vou ter muita informação, que a gente agenda. muito o que falar e vou lhe cobrar, né, já me autoconvidando para o próximo programa. Então a gente já sabe que vai ser mais ou menos lá pelo mês de abril. Abril, maio ali, estarei aqui de novo. Com o maior Tá prazer. bom. Muito obrigado, um abraço, tá? E muita sorte na sua gestão para você e para toda a chapa que, junto com você, vai formar aí a nova gestão da OAB. Obrigado, obrigado a toda a advocacia e a toda a sociedade.